A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, a gente está de volta com o nosso tema livre. Eu quero agradecer a participação mais uma vez do nosso irmão, nosso amigo Céu, aqui nos bastidores. E eu estava contando para ele agora há pouco que a nossa grande Chapecoense, vou começar o meu bate-papo hoje falando um pouquinho da Chape, um pouquinho de esportes, lembrando meus tempos de repórter esportivo de Chapecó, Céu. Fui muitos anos, fui comentarista esportivo, então vamos entrar um pouquinho na ala do esporte, porque eu não poderia deixar de falar um pouquinho da nossa Chapecoense. Pois a equipe esteve nesta última quinta-feira jogando em Belo Horizonte e aprontou mais uma vez lá para o Cruzeiro. Não é a primeira vez que a Chapecoense ganhou do Cruzeiro lá, pois nesta noite de quinta-feira, também pela quarta rodada do Brasileirão da Série B, venceu por 1-0. E chegou ao G4. O próximo jogo da Chapecoense agora vai ser na segunda-feira, e às 20 horas, diante do Guarani de Campinas. Mas o que chamou-me a atenção, não vou falar as particularidades, as peculiaridades do jogo, o que mais me chamou a atenção, no final, a entrevista do capitão Alan Ruschel. Vocês sabem quem é, um dos sobreviventes do acidente aéreo da Chapecoense. E o Alan Ruschel falou das dificuldades que a Chapecoense vem passando e que nem por isso eles deixam de vestir a camisa, deixam de trabalhar, deixam de lutar e tentar fazer com que o clube saia dessas dificuldades financeiras. Pois além de todos os compromissos com os jogadores, com os funcionários, com a manutenção do estádio, enfim, tudo isso, a Chapecoense, vocês sabem, está com uma série de processos, né, em função do próprio acidente, dos familiares e tudo mais, e ela precisa pagar essas coisas também para essas pessoas das famílias dos que morreram no acidente aéreo naquele dia fatídico. Pois bem, maravilha, então, a gente fez só um briefing basicamente do que foi a Chapecoense. Ela está muito bem, apesar de todas essas dificuldades. Os jogadores não transmitem esses problemas para o campo e, pelo contrário, estão jogando muito bem. A equipe fez uma bela partida e venceu o Cruzeiro com muita dificuldade até, porque depois o Cruzeiro buscou o empate de todo jeito e acabou não conseguindo. Mas ela tem uma defesa muito boa, achei fantástica a defesa da Chapecoense. E aí o time segurou o resultado de 1-0, tá bom? Só para a gente começar o nosso programa de hoje e lembrando os nossos amigos de Chapecó, deixando um abraço especial a todo mundo lá. Gente, esta semana nós todos fomos surpreendidos pela Celesc, que anunciou um aumento de 8,14% na energia elétrica. Senhores, vocês sabem também que a Celesc, não sei se vocês sabem, mas a Celesc comunicou recentemente, agora ainda neste mês de agosto, que neste primeiro semestre teve 33% em média de inadimplência. Isso para vocês terem uma ideia da dificuldade em que as pessoas estão tendo para até pagar a energia. Mas como há um período de carência que a Celesc deu para as pessoas não pagarem a conta de luz sem o corte, e que agora inspira neste final de mês de agosto, que é quem não pagou vai ter então essa problemática do corte de energia e tudo mais isso ainda. Mas para compensar, a empresa que anunciou também um lucro de mais de 144 milhões nestes últimos meses, inclusive com o partilhamento destes percentuais de lucro com os seus conselheiros, com os seus diretores e tudo mais, anunciou 8,14% de aumento para a sociedade catarinense. Ah, mas não fomos nós que liberamos esse aumento, foi a ANEEL. Tudo bem, a agência reguladora,
ela foi consultada sobre aumento e ela sugeriu 8,14% e a Celesc simplesmente acatou. Aliás, a agência reguladora, ela seria uma protetora dos consumidores, mas parece-me que está mais protegendo o interesse das empresas, porque ao liberar um aumento nessas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, né, diante de uma pandemia, em que nós temos mais de 500 mil desempregados em Santa Catarina, e os senhores sabem que ainda neste mês de agosto, ou no mais tardar agora em setembro, termina o dinheirinho do auxílio que o governo tem prestado, aqueles R$600, agora parece que vão tentar reduzir para 300, para 200, mas com que dinheiro estas pessoas vão poder pagar a energia elétrica? E olha, que vocês sabem que a energia elétrica é um dos bens de consumo mais caros que a família tem hoje em dia. Lá em casa eu tenho 4 pessoas, não baixa de R$300. Aqui na casa do Céu não sei quanto. 500, 600, Céu? Mas você tem mais a televisão, né? Então veja bem, o Céu tem 3 pessoas na casa dele. Gasta R$600. Então é um bem de consumo extremamente caro, minha gente. E mesmo assim, diante de toda essa problemática, diante de toda essa pandemia, deste horror que nós estamos vivendo, com a falta de dinheiro, com o desemprego, né, com uma situação de temor com esse vírus, que a gente não sabe mais o que acontece no dia seguinte, a Celesc simplesmente delibera um aumento desse tamanho. Né? Isso que não é somente os 8,14%. Vem aí o custeio, ou seja, a COSIP, que é a contribuição para o custeio de iluminação pública, ou seja, quanto mais alto o teu consumo, mais você paga COSIP, né? Esse custeio da iluminação pública. Então, uma vergonha neste momento, uma falta de sensibilidade sem tamanho dos dirigentes da Celesc e também, claro, do próprio governo, porque é uma empresa estadualizada, é uma empresa estatal e que tem o domínio do governo do estado. A indicação dos diretores é toda de responsabilidade do governo, né? Toda a diretoria, todo o conselho, é tudo voltado em torno da política, minha gente. Ninguém está lá de graça ou porque é bonitinho ou simplesmente porque é um técnico, porque é o melhor engenheiro do mundo. Muitos, ou pelo menos 90% dessas pessoas que dirigem a Celesc são todos por indicação política. Há um interesse muito grande por trás de tudo isso. Na Assembleia Legislativa, a repercussão foi enorme. Inclusive, eu conversei com o deputado Márcio Machado. Ele entrou com uma moção pedindo o apoio da bancada catarinense em Brasília para que também interfira junto à ANEEL e suspenda este aumento, pelo menos nesse período mais crítico que nós estamos vivendo na pandemia. Deixem esse aumento lá para 2021, quem sabe, para ver se consegue, então, derrubar. Né? Mas existem outras ações que a Assembleia Legislativa já estão fazendo para tentar, então, fazer com que seja suspenso esse aumento que a sociedade catarinense está tendo que engolir, né, diante dessa situação. Muito bem. A esperada neve até que chegou. Né? Nesta última quinta-feira, o tempo esteve bem propício e a neve acabou aparecendo nos municípios mais altos da Serra, como Urupema, como em São Joaquim, em Bom Jardim e principalmente lá em Bom Jardim da Serra. Né? Foi onde que caiu a maior precipitação e os turistas fizeram realmente uma grande festa. Mas o que aconteceu diante desta neve, e que a gente percebeu observando mesmo de longe, é que houve muita aglomeração, houve lotação além da esperada, porque aí, você imagina, a procura foi imensa por lugares para as pessoas se hospedarem, e aí a chance dessas pousadas, desses hotéis, de faturarem um pouquinho mais, porque estão amargando prejuízos em cima de prejuízos com relação à pandemia, eu acho que simplesmente ignoraram um pouco essa medida de 40% ou 50% da lotação e muitos delas liberaram até o último quarto. Parece-me que aconteceu isso em várias hospedarias. E aí o que se viu nas imagens ao vivo transmitidas de Bom Jardim da Serra, transmitidas lá da Serra do Rio do Rastro, enfim, de vários lugares,
se viu aquela aglomeração, as pessoas brincando, festejando, vendo a neve e todo mundo basicamente sem máscara, um que outro usando a máscara. Ou seja, esqueceram basicamente, meus gente, o problema da pandemia. Ninguém mais lembrou, a euforia foi tão grande com relação ao ver a neve, a chegada da neve, né, que as pessoas praticamente esqueceram de todos os cuidados que nós estamos vivendo. Inclusive na atualização mais recente do município de Lages, desta sexta-feira, a gente acompanhou, né, quase 3.000 pessoas contaminadas no município de Lages. Felizmente, nas últimas 24 horas não houve nenhum óbito. Houve um aumento, inclusive, do número de pessoas que saíram do domiciliar, né, e que estão melhorando. Isso também é um indicativo bom, em torno de 90% a ocupação das UTIs e tudo mais. E só para nós encerrarmos esse primeiro bloco do nosso tema livre, lembrando então o que nós falamos na última semana, de que os 19 pacientes que estavam internados na ala antiga do Hospital Teresa Ramos, eles foram transferidos para a ala nova, ao terceiro andar do Hospital Teresa Ramos, da ala nova. Então está funcionando, está ativa esta nova ala, que deu o nome do Dr. Jonas, inclusive, e estão lá os 19 pacientes. Agora, a direção do hospital trabalha para a liberação de mais 9 leitos, que vão totalizar 24. Para isso, estão com os equipamentos, estão com todos os instrumentos instalados, né? Mas está faltando gente. Há então um novo processo seletivo em andamento, que deve finalizar agora nos próximos dias, e assim que houver a contratação destas pessoas, desses profissionais, mais 9 leitos, então, serão abertos, totalizando 28 ali nesta ala nova do Hospital Teresa Ramos. Vai dar, quem sabe, uma folga um pouquinho maior para os que precisam de internações nas UTIs. Então, vocês vejam que a situação é bem complexa diante de tudo isso, e a galera basicamente superlotou a nossa Serra Catarinense para ver a neve. E nós imaginávamos que nesta sexta-feira de manhã estaríamos empurrando o carro, né, em cima da neve. Inclusive aqui em Lages nada disso aconteceu. Amanheceu um dia ensolarado, lindão, bastante frio, mas um dia lindo demais. Então se foi a neve esperada. Não veio tudo aquilo que foi propalado, né, nas mídias dos meteorologistas e tudo mais. Ela veio, mas não como se previa, que poderia fazer acúmulo de 10 centímetros, 15, 20 centímetros, que o carro não poderia andar, essas coisas todas, que até os jipeiros iriam socorrer, digamos assim, as famílias necessitadas que poderiam ficar isoladas em função da neve, tá bom? Mas a vida segue. Depois do intervalo a gente vai entrar na questão política no estado de Santa Catarina. Em 2 minutos a gente volta. Nesses tempos difíceis, nossa maior obrigação é proteger a vida e os empregos dos catarinenses. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina também está fazendo a sua parte. Conheça algumas das medidas que já tomamos para combater a crise gerada pelo coronavírus. Proibir o corte de água e luz de quem não consegue pagar neste momento. Zerar o ICMS para todos os remédios e equipamentos médicos relacionados à pandemia. Destinar todas as linhas de crédito do Badesc a juros zero para as micro e pequenas empresas. Transferir todo o valor economizado pela Assembleia para o governo do Estado, para ser usado imediatamente na saúde e no socorro às vítimas do ciclone. Esta é apenas uma parte do nosso trabalho.
Acesse nossas redes sociais e saiba mais. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Trabalhando e prestando contas a você. Muito bem, estamos no segundo bloco do nosso tema livre. Eu quero entrar rapidamente na questão política. Não poderia deixar de abordar toda essa situação envolvendo impeachment, CPI, entre outras coisas que envolvem o governador Carlos Moisés e também a vice Daniela Rainer. Pois, nesta semana que passou, os líderes das bancadas e os blocos parlamentares da Assembleia Legislativa, eles então concluíram a indicação também dos deputados que vão compor a comissão especial, que vai ser formada por membros de alguns partidos, né? E esses membros vão analisar as respostas do próprio governador, da Daniela, e até do Jorge Eduardo Tasca, o secretário de administração, diante deste processo de impeachment que está em tramitação no Parlamento Estadual. Este processo de impeachment é aquele das denúncias de improbidade em que o governador deu aumento aos procuradores do Estado. Então, este é o processo que está em andamento neste momento e que foi lido o relatório e que foi formada esta comissão com a indicação dos deputados para formar a comissão. Então, vejam bem, pelo MDB, lá estão Luiz Fernando Vampiro e Moacir Sopelsa, o Gessé Lopes e Maurício Skudilak, pelo PL, pelo Bloco Social Liberal, PSL e PL, estão João Amin e Sérgio Mota, e também, deixa eu ver, pelo Bloco PP-PSDB e pelos republicanos e também o PV. Aí tem o Marcos Vieira, tem o Ismael dos Santos, pelo Bloco Social Democrático, e o Fabiano da Luz, pelo PT. Então são os 9 deputados que vão fazer essas análises. A partir desta composição, agora na semana que vem, esses 9 serão submetidos a uma votação em plenário, e aí vão escolher os nomes do presidente desta comissão, vão ter aí 48 horas para isso, e a contar a partir da publicação deste ato de designação, quando for publicado os nomes deles, forem publicados os nomes deles no Diário Oficial, vão eleger o presidente e o vice e o relator. Então, está aí essa situação que vai envolver o processo de impeachment para saber, então, como é que vai ficar a vida de Carlos Moisés. A convocação para esta reunião, que vai escolher o presidente, o vice e o relator, né, será a partir do membro mais idoso com maior número de mandatos, no caso, o Moacir Sopelsa, que vai fazer essa convocação e vai presidir esta reunião de instalação. Tá bom, isso aí então é o andamento deste rito. E a principal atribuição desta comissão especial vai ser então analisar o caso do Moisés, da Daniela e do Tasca, diante desta representação por crime de responsabilidade e que, claro, está tramitando na Assembleia. Os 3 denunciados vão ter até o dia 2 de setembro para então encaminhar as suas respostas de defesa à sua comissão. Bom, depois que receberem as defesas, os membros dessa comissão vão ter 5 sessões ordinárias para emitirem o parecer que vai resultar num projeto legislativo, num decreto legislativo, melhor dizendo, sobre o acatamento ou não da denúncia, o que deve ocorrer até o dia 16 de setembro. Vamos adiante, pois a comissão vai então nesse dia deliberar sobre esse parecer antes de enviá-lo para a votação em plenário. E só depois dessa deliberação é que o PDL, né, que esta comissão, terá a publicação no Diário Oficial, e a partir disso, 48 horas depois da sua publicação, vai ser colocado mais uma vez em discussão e votação em sessão ordinária, numa votação aberta e nominalmente. Aí vejam bem, se o PDL for favorável ao acatamento da denúncia e for aprovado por 2/3 dos 40 deputados, ou seja, 27 votos favoráveis, será instalada uma comissão julgadora. E aí sim vai decidir a sorte de Moisés, Daniela e Tasca, se eles cometeram ou não crime de responsabilidade. E daí, nesse caso, os 3 deverão ser afastados dos seus cargos por até 180 dias, né, para produzirem as suas defesas. E caso contrário, se não for aprovada a representação,
se não for aprovada esta representação, ela simplesmente é arquivada e o processo é encerrado, e aí ficam de bem com a vida o governador e a vice. Mas a gente sente que a situação deles é bastante grave, pois conforme esta representação de autoria do relator, ou melhor, do defensor Ralph Zimmer Jr., o governador realmente cometeu o crime de responsabilidade na concessão do reajuste dos procuradores do Estado visando a a equiparação dos salários. Eu estou sem óculos hoje e estou lendo um pouquinho com dificuldade aqui, estou trocando as palavras, mas tudo bem. Um outro rito que pode também resultar em pedido de impeachment é o da CPI dos respiradores, cujo relatório foi lido esta semana e pode então se transformar em mais um processo de impeachment. Quer dizer, se o governador sair da acusação do aumento aos procuradores, cai no da CPI dos respiradores, né, dessa compra dos respiradores e tudo mais. Esse é mais um que pode então cair nas costas do governador. Seriam 2 daí pedidos de impeachment, e tem um terceiro que foi pedido por empresários, por vereadores, por advogados, enfim, empresários, entre outros, que foi inclusive protocolado na semana passada. Então vem mais 2 pela frente, e eu não sei como é que vai fazer para escapar desta situação o governador Carlos Moisés. Mas aí tem mais uma parte desse rito que, se for aprovado pelos membros da comissão, o processo vai ser encaminhado para o Ministério Público Estadual, para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas, para a Presidência da Assembleia Legislativa, a Secretaria de Administração, a Procuradoria-Geral da República, porque envolve aí uma figura do governador e ele tem foro privilegiado. Então, o documento, com base nos depoimentos colhidos, o documento foi analisado e ficou aí evidenciada, de certa forma, a existência dessas inúmeras irregularidades, negligências, fraudes e problemas na fase de instrução do processo de aquisição dos respiradores. Tá bom. O que eu quero falar para vocês, rapidamente, o Céu já me faz o sinal de que o tempo já está quase esgotado. Eu quero chamar a atenção para a situação política aqui do município de Lages. Eu quero crer que a deputada estadual Carmen Zanotto não será mais candidata a prefeita aqui no município de Lages, como a gente tem informado. A Carmen hoje está realmente num outro patamar a nível nacional, considerada uma das 10 melhores deputadas federais lá no Congresso, e tendo uma participação muito ativa em todo o estado de Santa Catarina, na defesa dos interesses do estado de Santa Catarina, e eu imagino que ela tenha hoje um espaço diferente do que simplesmente se recolher ao município, e esse espaço diferente pode lhe colocar amanhã ou depois numa outra esfera dentro do estado de Santa Catarina, como uma candidata ao Senado, como uma candidata a vice-governadora e, por que não, candidata a governadora de Santa Catarina. A Carmen está gozando hoje de muitos privilégios pela atuação destacada que ela tem tido lá no Congresso e assim por diante. Aí a gente tem acompanhado todas as situações dos demais pré-candidatos. Para informar a vocês, as convenções partidárias começam no final deste mês de agosto, né, dia 31, e encerram no dia 16 de setembro. Então, está muito próximo já o final destas conclusões que nós teremos diante das composições partidárias. Eu já relatei para vocês aqui, em princípio teremos 8 candidatos a prefeito aqui na cidade de Lages. E claro que nesses dias agora, de 31 de agosto a 16 de setembro, o bicho pega. Vão se reunir e eu acredito que Lages deva ter de 3 a 4 até 5 candidatos, pelo jeito que está a situação. Aí o prefeito Antônio Seron já se colocou como pré-candidato, e aí vem aquelas situações pormenores que a gente fica imaginando quem será o vice do Seron e como ficarão essas composições partidárias, quem efetivamente vai ser candidato a prefeito e quem vai deixar esta luta simplesmente compondo com outros partidos, então até chegar ao número ideal que a gente imagina que sejam de 3 candidatos aqui do município de Lages ou até 4. Aí outras coisas a gente vai comentando na sequência para vocês, para se ter uma ideia melhor de como é que vão se ajeitar esses políticos e a população só no aguardo, esperando aí
o resultado destas convenções. Teria mais coisas para comentar, mas o Céu já disse, termina aí, um grande abraço e tudo mais. Encerramos assim o nosso tema livre e a semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com mais um programa. Até lá! Centro Automotivo Irmãos Neto. Trabalhando com responsabilidade, qualidade, confiança e cuidando de cada detalhe do seu veículo. Programe sua revisão ou venha conhecer o Centro Automotivo Irmãos Neto. Avenida Brasil, 178, bairro São Cristóvão, Lages, Santa Catarina.